Sou de Castro do Sangue da Cidade e hoje eu vou falar a respeito dos arquivos de vídeo. Eu vou começar falando sobre o arquivo AVI, que é o formato criado em 1992 pela Microsoft, que era um arquivo sem compactação, que era como ele geralmente era usado, porque você pode ter uma forma de usar o AVI compactado, mas o resultado é ruim. O arquivo, para manter uma qualidade razoável, ele continua gigante. Por isso a gente nunca usava. Normalmente a utilidade do AVI, na época, era a gente capturar o vídeo das câmeras que ainda eram analógicas. Até em VHS tinha câmera, que a gente capturava usando aquela plaquinha de captura, e dentro do computador a gente salvava em AVI para ter o máximo de qualidade. É um arquivo antigo, mas ainda é utilizado até hoje. MPEG-2. MPEG-2, existia um MPEG-1, mas nunca vi falar dele, nunca utilizei. O que a gente utilizava era o MPEG-2 para fazer DVD, que o protocolo do DVD era 720 por 480, né? Para utilizar naquela televisão antiga que era quadradinha, não é essa wide 16:9. O MPEG-2, ele até aceita formato HD, mas a gente nunca utilizou para isso. O que utilizava era para fazer o DVD. A gente capturava em AVI, editava em AVI, e na hora de cuspir a tripa, ou seja, a tripa é aquele movie inteiro que tem o filme inteiro ou tem o show de rock inteiro, né? Então a gente cuspia em MPEG-2 porque os programas de autoração só aceitavam em MPEG-2. E aí a gente fazia todas as autorações, menis, essas coisas, e criava o DVD. Dentro do DVD, o arquivo que aparece é o VOB, que eu chamo de VOB, né? O VOB, na verdade, é o mesmo arquivo MPEG. Se você pegar um arquivo VOB, jogar dentro do seu programa de edição de vídeo, tipo o Premiere, ele vai aceitar. Na época teve alguns programas que não aceitavam, eu ia lá, trocava a extensão, botava MPEG e ele acabava aceitando. Hoje não se usa mais porque existem compactações que funcionam muito melhor que o MPEG-2. O MP4, para mim, é o arquivo do momento porque ele tem uma compactação excelente. Ele faz o arquivo de tamanho pequeno com uma excelente qualidade. É aceito em qualquer lugar, no YouTube, no seu telefone celular, no computador. Ele é o arquivo do momento. Uma coisa importante nesse arquivo MP4, que ele tem vários codecs, que no Premiere, por exemplo, vem, no DaVinci vem, que você pode escolher vários codecs que você vê a relação entre o tamanho e a qualidade. Por exemplo, quando eu vou mandar para o celular, eu faço uma compactação em 480, que para você ver num viewfinder pequenininho, a qualidade fica ótima, perfeita, e ele fica um arquivo reduzido. Geralmente eu uso a resolução HD, mas você pode também pegar os parâmetros dele, né, mexer para conseguir que ele tenha a qualidade máxima. É um codec excelente, é o que eu recomendo para vocês usarem. O FLV é uma compactação de vídeo que era utilizada pelo Flash, gerava arquivos pequenos que eram o ideal para se fazer stream na net. Em 2017, a Adobe descontinuou o Flash e, por isso, atualmente, ele caiu em desuso. O MKV é uma excelente compactação de vídeo, muito utilizado para filmes, porque
No mesmo arquivo já vem o áudio, o vídeo e a legenda, tudo num único arquivo, né? Ele aceita vários tipos de compactação, mais compactado, menos compactado, vários formatos de áudio, e ele está sendo sempre atualizado. Por isso, é meu arquivo preferido para assistir filmes. O WebM é uma compactação de vídeo criado pelo Google em 2010 para ser utilizado no HTML5. São arquivos pequenos, excelentes para stream e são open source para poder ser utilizados em várias outras plataformas. O AVC HD é uma compactação de vídeo criado pela Sony e Panasonic, baseado no H264, conseguindo uma qualidade de vídeo excelente com arquivos pequenos. E a sua última versão suporta vídeos tridimensionais. QuickTime, na verdade, é um conjunto de codecs da Apple. Todos eles têm a extensão .mov, MOV, mas são codecs diferentes. O da minha câmera, por exemplo, que é uma Canon, na verdade, ele é AVC HD. E eles têm vários outros formatos, como, por exemplo, o GoPro, e vários outros formatos que já estão caindo em desuso. Mas o Hitmaker da Apple QuickTime é um codec chamado ProRes, que tem altíssima qualidade e é o que está sendo utilizado para cinema. Na verdade, o ProRes também é um conjunto de codecs, né? Todos eles com alta qualidade, porém com arquivos muito grandes, começando pelo 444 XQ, que gasta simplesmente 500 megabytes por segundo. O segundo arquivo é o 4444, que você não consegue notar diferença entre ele e o XQ, porque você não consegue perceber a diferença. Existe, mas você não vê. E ele é bem mais econômico, ele gasta só 330 megabytes por segundo. Em terceiro lugar, o 422HQ, que é a maior qualidade que pode ser transmitida por HD SDI. É um arquivo excelente, você não consegue perceber diferença entre ele e o 444, mas ele ainda gasta 220 megabytes por segundo. Em quarto lugar, o 422, que é o codec que eu uso, que continua tendo uma qualidade excelente, mas é mais compactado e só consome 147 megabytes por segundo. Em quinto lugar, nós temos o 422 LT, que é mais compactado ainda, mas continua tendo uma qualidade de imagem excelente. Ele consome 102 megabytes por segundo. Em último lugar, nós temos o 422 Proxy, que é o mais compactado de todos. Embora ele continue tendo uma excelente qualidade, ele consome 45 megabytes por segundo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês puderem me dar uma força, se inscrevam no meu canal, dê joinha, barra limpa, pode escrever amizade, paz e amor, heavy metal, etc. Grande abraço aí para vocês.